programa É Saúde está começando hoje. O tema é sobre a Arca Brasil. Você já ouviu falar o que é a Arca Brasil? Então hoje você vai ficar sabendo no nosso programa. O Marco Ciampi, que é presidente da Arca Brasil, vai falar o que é a Arca Brasil, quais são os projetos que ela realiza, e também o Marco vai falar sobre algumas festas folclóricas que os animais são as atrações, como a tourada, a vaquejada, dentre outras. E também alguns projetos que a Arca Brasil vem fazendo e a responsabilidade que ele foca, a responsabilidade social do médico veterinário. Então, vale a pena conferir. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelos... Bom, o programa É Saúde vai falar sobre um tema muito interessante, que é sobre a Arca. É uma ONG que fala sobre a responsabilidade do médico veterinário na sociedade. E para isso eu vou entrevistar o diretor, presidente aqui da Arca, que é o Marco Ciampi. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Priscila. É um prazer poder estar aqui com você e com o seu público. Marco, eu queria que você contasse pra gente, a Arca, para quem não sabe, está fazendo 20 anos esse ano. E eu queria que você contasse pra gente como é que foi idealizar a Arca, o porquê da Arca. Bom, primeiro é importante dizer assim, certas coisas na vida a gente não escolhe, né? Elas acontecem, mudam a nossa vida. E eu comecei a trabalhar com proteção dos animais realmente por um acaso. Eu fui escolhido para representar uma organização inglesa de proteção animal e porque havia um projeto com necessidade de ser desenvolvido, e era um projeto que pedia uma estrutura que era a devolução de um golfinho que morava num tanque e era usado em shows. Isso na década de 90. E foi preciso criar toda uma estrutura, uma articulação com as autoridades, com a imprensa, com uma, vamos dizer, comunidade que pudesse dar respaldo a esse projeto tão delicado, né? E foi assim que eu ingressei. O meu passado remete às áreas de comunicação, né? Eu trabalhei na área publicitária. Então eu conseguia ver muito do quanto a sociedade precisava ser preparada para uma mudança nas atitudes com os animais. Acho que é em função disso que eu fui o escolhido e desde então me dediquei a esse trabalho. E criei a Arca Brasil nesse processo, que é uma organização com uma atitude mais profissional e de transformações mesmo da realidade da relação com os animais. Agora, de 20 anos para cá, muita coisa deve ter mudado, né? O que mudou? Puxa vida, olha, Priscila, eu às vezes tenho uma sensação de andar 2 passos, voltar 1. Eu sinto que a sociedade é mais exigente hoje. Por quê? Porque ela está mais consciente. Está mais consciente. Eu acho que os órgãos de comunicação, o fenômeno das redes sociais, tem contribuído para isso. Tem também um aspecto que eu acredito que é do povo brasileiro. Ele é um povo mais afetivo do que, por exemplo, o europeu, ou o anglo-saxão, vamos chamar assim, não é? Eu costumo ver atitudes em outros países que eu não consigo imaginar aqui no Brasil, por exemplo, pessoas que entregam seus animais no serviço de controle de cães e gatos, porque eles acreditam que aquele animal está muito grande, não combina mais com a mobília, enfim, atitudes realmente que parece como um animal sendo algo descartável. Não que isso não aconteça aqui, mas não é tão frequente. A gente tem, por exemplo, em alguns países o fenômeno das férias e pessoas que amarram seus animais e saem de férias, né? O brasileiro não tem uma atitude dessa maneira. Por outro lado, ele costuma, vamos dizer, não ter a devida responsabilidade desse gesto de tudo que um animal precisa.
Então, assim, uma coisa equilibra a outra. Ele é muito afetivo, mas não se prepara e não coloca aquele animal no seu orçamento, como seria o desejado por nós, né? A população de cães é calculada na base de 1 cão para 5 habitantes, segundo a Organização Mundial da Saúde. A Arca Brasil considera o número de 10%, 260 mil cães estão em estado de abandono no estado de São Paulo. O diretor da Arca Brasil, Marco Ciampi, devido aos seus contatos com o meio ambiente, com a natureza, explica esta relação que aguçou o sonho de criar a ONG ligado à responsabilidade social do médico veterinário pelo zelo e o amor aos animais. Olha, Priscila, eu sim, sempre fui uma pessoa ligada, eu diria que ligada à natureza. E desde a minha infância eu morei numa casa que tinha um grande terreno, é um bairro chamado Alto da Boa Vista, aqui próximo a Santo Amaro, é um bairro muito bonito, muito ainda arborizado, e naquela época então nem se fala, era realmente muito bonito. Então a proximidade com a natureza é algo que da minha natureza. A natureza tem um eco dentro de mim, né? Eu era um garoto assim mais introvertido, gostava das observações e naturalmente eu me dava bem nessas matérias, biologia, e eu quase entrei em veterinária. Foi uma tentativa. Não entrou, mas é quase, né? É quase um veterinário. Eu costumo dizer assim, uma coisa interessante, né? Que talvez se eu tivesse entrado e fosse veterinário, eu seria daqueles veterinários bem criteriosos, bem dentro do seu mundo, cheio de visões para mudar e críticas. E hoje não, hoje eu estou falando para veterinários, ajudando eles no processo de se posicionar na sociedade. E também porque quando eu me dediquei à proteção dos animais, eu percebi que o veterinário é um instrumento-chave, né, nessa transformação. Ele realmente tem uma série de preocupações, tem uma série de lutas, né, dele, mas certamente ele é um idealista, ele carrega assim, o orgulho e o amor por essa atitude dele, não é? E nós temos, como sociedade, temos que preparar esse caminho, ajudá-lo, entrar junto com ele. Né? Eu costumo dizer que a problemática do animal vai passar pela mão do veterinário, forçosamente. Então, nós temos que criar essas, vamos dizer, caminhar juntos, né? E é o que a Arca Brasil tem feito e tem sido reconhecido, felizmente, né, pela classe veterinária, como um aliado nesse processo. Eu posso dizer que é uma lacuna que o médico veterinário não consegue, assim, precisa se posicionar mais na sociedade? A Arca Brasil ajuda nesse sentido? Sim, como se nós entendêssemos que ele realmente tem que se dividir em muitas facetas. E por algum lado, a sociedade ou o próprio sistema, do jeito que foi constituído, ele, por exemplo, era uma profissão, até coisa de 30 anos atrás, eminentemente ligado a animais de produção, né? Ou a área de saúde pública, de, enfim, inspeção. Né? Hoje, o fenômeno PET, por exemplo, deu uma guinada, né, nessa profissão, né? E a própria complexidade do mercado. Então, assim, nós vemos a necessidade de uma reforma, ela vem acontecendo. Infelizmente, às vezes, as estruturas não acompanham, não é, a necessidade que a gente enxerga no nosso dia a dia. Né? Eu vejo um grande esforço da classe nos dias atuais para se fazer representar, né? E eu acredito que a sociedade pode ajudar muito. Não é? A comunicação tem um papel com destaque, né? E, por exemplo, aquilo que você representa, a bandeira, vamos chamar assim, de trazer a ferramenta da comunicação mais próxima do médico de veterinário, né? Que a gente vê na medicina, né, humana, o quanto isso já é incorporado. Né? E você que é de uma família, né, com um pai que também é um comunicador, você consegue perceber isso. Eu vejo com muito bons olhos aí essa sua empreitada atual.
Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelos... Agora eu sei que a Arca Brasil faz várias campanhas, tem vários projetos. Eu queria que você contasse alguns que chamam mais atenção aqui também na Arca. Na Arca? Pois é. Olha, a gente tem assim, projetos bem curiosos, né? Eu diria que bem ambiciosos. Por exemplo, essa que nós estamos em diálogo ou levantando uma questão e uma bandeira junto ao próprio... A indústria do fast food, né? Nós temos uma campanha que leva as pessoas a pararem para refletir como é a vida daquele animal que depois gera o sanduíche que ele come numa dessas redes, né? E nós nos abastecemos em dados internacionais que mostram, por exemplo, que o confinamento intensivo, que é usado para porcos, frangos, ele já foi abolido na comunidade europeia. Isso é realmente algo notável, né, que o brasileiro ainda não se deu conta, né? E muito bem, nós escolhemos uma rede, obviamente, muito popular, internacional, e descobrimos, né, que eles já adotaram essas medidas lá nos Estados Unidos, onde é a sua matriz. Por quê? Porque a sociedade exigiu. Então nós falamos, por quê? Então tem outra realidade aqui para a América Latina, para o nosso país, a gente não aceita, e levantamos essa bandeira e temos a felicidade, são mais de 30 mil cartas já enviadas para o McDonald's, um grande sucesso, são 9 artistas que vestiram essa camisa, e enfim, é um processo muito dinâmico. Então essa é uma bandeira. Estamos com uma outra bandeira também internacional, dando início a esse trabalho, que é sobre o uso de animais em testes para a indústria cosmética, né? Que é algo que eu tenho certeza, né, que quem nos assiste, se souber que o seu cosmético, ele pode escolher entre aquele que não faz teste em animais, ele vai certamente escolher esse que não implica numa crueldade gratuita. O cosmético, a gente sabe, né? Ele não é algo imprescindível na sua vida. Então, portanto, não tem cabimento essa indústria não investir e eliminar esse tipo de teste, que é possível. Então, novamente, mais uma bandeira que tem muito a ver com comunicação, né? O primeiro estágio sempre é comunicar, sempre é informar. Depois dessa informação, alguma coisa acontece, né? Uhum. As coisas vão se ajeitando, o bom senso, a conversa com os amigos, senso crítico, a leitura, a opinião, a mídia, vai ajudando até o momento que ele toma a sua atitude, né? Então essa é uma outra área. A área de pets, ou seja, uma campanha nacional pela guarda responsável do cão e do gato, né? Que é uma campanha permanente. E a área de comunicação da Arca, que também é uma área que cresce a cada dia e comunica cada vez mais. Agora tem uma doença que sempre é polêmica, né? Que vocês fazem uma campanha, né? E eu queria que você falasse dessa doença que sempre, todo simpósio, congresso, reunião, sempre tem problemas. Isso mesmo, não, é verdade. E a gente sabe que tem resolução. Exatamente, porque a leishmaniose, que é o que a Priscila se refere, é uma doença, assim, que quem recebe as informações de forma organizada não se conforma, porque é uma doença que ela está no país há pelo menos 50 anos sendo combatida pelos órgãos de saúde, e ela só aumenta com a eliminação do cão, que é entendido como um reservatório, né? Está no elo da transmissão, assim como outros mamíferos, mas ele, por estar próximo ao homem, a área de saúde determina que, uma vez que ele esteja positivo, ele seja eliminado. Nós não podemos aceitar isso, primeiro porque existe muito a ser feito no campo da prevenção, e segundo, que o animal já pode ser tratado com segurança, com os protocolos já desenvolvidos e disponíveis até hoje no país, né? Existem 2 tipos de vacina. Uma delas já ganhou o aval, inclusive, do Ministério da Saúde,
e eventualmente pode ser até aplicada em termos de campanhas públicas, não é? E toda uma série de outros preventivos, como coleiras repelentes, spot-on, não é? Toda uma série de atitudes que pode, sim, prevenir esse tipo de atitude truculenta de sacrificar aquele animal que só espera uma atitude do seu proprietário, a lealdade, a mesma lealdade que ele oferece. Né? Então imagina que eu vou trair o meu amigo justamente na hora que ele mais precisa. Não dá. Não dá, né? Então essa bandeira da leishmaniose, a Arca Brasil também encampou, e estaremos aí certamente virando esse jogo aí em 2014. Eu vi aqui na Arca Brasil que também tem uma campanha assim, não é uma campanha, uma camiseta para tirar os animais do circo, aquela proteção aos animais. Isso a Arca está fazendo também, né? Sim, são as áreas, né, de relação do homem com o animal são muito extensas, né? Essa está num capítulo chamado Uso do Animal para o Entretenimento Humano. Então, a gente tem aí nesse capítulo coisas como touradas, né? Imagina, né? O brasileiro é interessante, né? O brasileiro que entra em contato com a tourada fica horrorizado, né? O brasileiro repudia a tourada. Os circos, né? O uso de animais em circos, os rodeios, né? Obviamente, brigas de cães, brigas de galo, né? Tudo que é feito para entreter o ser humano, vamos dizer assim, e que é feito com o uso do animal. Nós não podemos aceitar, é uma atitude, é um paradigma, né? E a gente sabe que esses paradigmas, eles têm que ser questionados, né? O que não dizer de tourada num país considerado primeiro mundo como a Espanha, né? Que aliás já começa a questionar, e uma parte da Espanha já está proibida a tourada, né? E aqui tem a farra do boi. Aqui tem um episódio localizado, aliás, muito localizado, da farra do boi, e tem outro que é no Nordeste, esse sim mais abrangente, que é o da vaquejada, né? Que é realmente algo truculento e que não podemos aceitar, da mesma forma como o rodeio, que felizmente também mostra que está, vamos dizer, num ciclo. Aliás, constantemente o rodeio ele vem assim aos trancos, tentando se manter e com grandes investimentos por parte dos empresários que vivem desse espetáculo, não é? E a gente... Maldoso. E que não precisa agrupar pessoas num ambiente festivo, com shows, nada contra. Poderia ser colocado provas equestres e coisas desse tipo, mas nunca usar animais para aquele tipo de, vamos dizer, simulação de de estar domando o animal. Isso não cabe mais na nossa sociedade, né? Quem está nessa corrente está na contramão. Agora, Marco, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que está montada hoje a estrutura da Arca Brasil? Olha, nós temos aqui, nós estamos situados na Vila Madalena, que é um bairro, vamos dizer assim... Elite. Não... cabeças pensantes. A Vila Madalena tem essa característica de ser um bairro de vanguarda, tem muito jornalista, artistas, há uma boemia também, e onde as coisas podem ser questionadas, tem um certo espaço para isso, né? Tem muitas ONGs, inclusive aqui, né? E nós estamos numa sede administrativa, né? A Arca Brasil não recolhe, nunca recolheu animais, né? O papel dele é outro, essa transformação, que são os conteúdos, os treinamentos, trazer informações e projetos práticos, como foi o caso do que a gente desenvolveu na década de 90, de controle dos animais abandonados, cães e gatos, e que depois serviu de modelo para todo o país. Esse mesmo modelo, desenvolvido na década de 90 pela Arca, hoje está sendo desenvolvido na cidade de São Paulo e em várias outras capitais, né? Várias leis surgiram daí. Então, o papel da Arca é esse. A nossa estrutura tem em torno de 5, 6 pessoas constantemente ligados a nós, além do nosso corpo de diretores, que são voluntariamente se oferecem, cada um são grandes profissionais em suas áreas, e que nos ajudam muito a levar essa bandeira com seus contatos, com suas visões. Bom, Marco Ciampi, eu queria muito te agradecer pela honra de ser sua amiga
e saber que você, mesmo não sendo veterinário, faz um papel brilhante na sociedade, não só aqui em São Paulo, e é reconhecido há 20 anos pela Arca Brasil, pela esse papel maravilhoso que essa ONG tem. E eu queria que você deixasse uma mensagem, acrescentar alguma coisa. Olha, Priscila, o prazer é meu, e como eu disse, foi muito gratificante, né, conhecer o seu trabalho também. E comunicação, ela é transformadora, né? Ela é uma revolução. Se nós pudermos comunicar, você pode mudar o mundo, porque o primeiro estágio é a pessoa se sentir informada, é ela tomar consciência, é acender as luzes, né? Não é à toa que há um gesto simbólico. Você, quando acende as luzes e ilumina uma questão, é como se tornasse ela consciente, né? Então, esse estágio é o que a Arca Brasil sempre se dedicou. E nós temos um lema que diz: consciência traz transformação, não é? Estou aqui na melhor esperança de que o nosso programa possa trazer algum tipo de transformação. Sempre pode, né? Sempre pode. Obrigada, Marco. Mais uma vez, eu fico muito feliz de abraçar, estar vestida com a camiseta da Arca, porque eu sei que há 20 anos esse papel da Arca é importante para a sociedade. Obrigada, Marco. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelos... O programa É Saúde fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um tema muito interessante da Arca Brasil, uma ONG que tem a responsabilidade social do médico veterinário na sociedade. E o presidente, como vocês viram, da Arca Brasil, Marco Ciampi, falou um pouco para a gente sobre a responsabilidade social do médico veterinário, como que surgiu, como vocês viram, a Arca Brasil, por uma questão tão simples e tão importante para ter uma mudança no cenário do médico veterinário. Ele também falou sobre qual é a função da Arca Brasil, sobre as festas folclóricas em que envolve os animais e as campanhas que eles vêm realizando ao longo desses 20 anos. Então, espero que vocês tenham gostado. E se você quiser mandar uma sugestão, fazer uma crítica, um elogio, o e-mail é maissaudetv9@gmail.com. Espero vocês no próximo programa. Até lá!